Olá a todos e a todas. Bom, o intuito desse vídeo é comentar um pouquinho com vocês em relação ao conselho de classe, em específico, né, a diferença entre o conselho pedagógico e o conselho deliberativo, e falarmos também em relação à resolução do IFSP a 85 de 2020. Bom, falando em relação à questão dos conselhos, né, nós temos que levar em consideração o que está estabelecido em nossa organização didática, principalmente em relação aos cursos integrados, tanto na modalidade técnico, como a questão do técnico na modalidade de educação de jovens e adultos. Bom, então nós temos a resolução 62 de 2018, qual aprova a organização didática, essa para educação básica. Bom, lá na seção 2, nós temos um capítulo, né, uma seção específica no qual ela trata da questão do conselho de classe. Em um artigo 42, ele traz que os conselhos de classe são organizados como instâncias consultivas, que são os conselhos de classes pedagógicos, são esses que nós realizamos a todo bimestre, né? Primeiro e segundo bimestre, terceiro bimestre, né, para a questão dos cursos técnicos integrados, e para o EJA, como o curso é semestral, nós temos sempre para a questão do bimestre, né, o primeiro bimestre de cada semestre. E temos as instâncias deliberativas, que são os nossos conselhos de classe deliberativo. No caso, para o integrado, é o que nós realizamos ao final do quarto bimestre, e para os integrados na modalidade de educação de jovens e adultos e também na questão dos cursos concomitantes, né, a questão do que nós realizamos no final de cada semestre. Bom, quando a gente fala de conselho de classe pedagógico, né, quem que participa, né? Participa todos os docentes que ministram para a turma, participa o coordenador de curso, participa o pedagogo ou o TAI, né, que faz parte aí da nossa CSP, da nossa Coordenadoria Sociopedagógica. Participa um representante de turma, né, com a sua participação de forma facultativa, podendo ou não participar. E é previsto também, né, o representante de pais ou responsáveis, com a participação também facultativa. Bom, no parágrafo 3º desse artigo, é dito lá que a questão do representante de turma deverá receber a mesma convocação para o conselho pedagógico, entretanto, sua participação é facultativa. Então, toda vez que se faz a questão de um conselho de classe pedagógico, a CSP encaminha para os representantes de turma o convite para que os mesmos possam participar desse nosso conselho. Bom, no parágrafo 4º, ela traz a questão das discussões e das deliberações sobre o que é tratado a cada um dos alunos. Ela não contém a presença ou não participa dessas situações, dessas deliberações em específico, né? Porque trata da situação individual de cada aluno, não tem porquê o discente e bem como o representante aí dos pais participarem dessa situação específica. Então, assim, né, é a prática do qual nós realizamos, né? Então, nós convidamos para que possa participar e assim, quando a gente inicia, de certa forma, as nossas discussões maiores e as questões das deliberações individuais de cada aluno, a gente pede para que esses representantes de turma e de pais deixem a nossa reunião. Bom, no artigo 43, né, também ele traz, né, o objetivo que nós temos em relação ao que vem a ser a questão do conselho pedagógico como um todo. O objetivo é o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Como a gente está falando da questão do acompanhamento, pessoal, por isso que nós realizamos o mesmo em 3 momentos, no final do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. Por quê? Porque esse é o objetivo, é a gente acompanhar esse nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, toda situação que nos leva
apontamentos específicos de como a gente deve olhar, pensar, trabalhar e buscar meios para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, são nesses conselhos pedagógicos que nós apontamos. Então, por isso que se faz importante esses nossos conselhos, né? Totalmente diferente do deliberativo. Então, a gente tem todo um tempo para que a gente possa trabalhar com esse aluno, enxergar das suas situações, né? De possibilidades de a gente recuperar o mesmo para que ele seja aprovado. Então, esse olhar, essa situação é feita nesses nossos conselhos pedagógicos. Bom, artigo 44, né, fala de quem preside a questão do conselho pedagógico. É o nosso pedagogo ou o TAI, ok? Artigo 45, ele fala que o conselho, né, acontecerá de acordo com as necessidades apontadas pelo coordenador de curso, né, que faz essa ponte, esse ela, essa conversa, né, junto à CSP, né, e a periodicidade bimestral. Bom, falando do conselho deliberativo, né? O deliberativo, todos os docentes que ministram as aulas nessas respectivas turmas fazem parte do mesmo, o coordenador de curso também, e o representante, né? A questão do pedagogo, ou representante, o técnico de assuntos educacionais, que representa, de certa forma, a nossa CSP, também faz parte do mesmo. Bom, importantíssimo a gente falar que o conselho deliberativo é realizado no final do período letivo, né? Então, para os cursos integrados anuais, nós realizamos no final do ciclo, né? No final, após o fechamento do quarto bimestre, e para os concomitantes e os integrados semestrais, ao final de cada semestre. E qual é o objetivo? O objetivo é analisar o processo de ensino-aprendizagem do estudante, considerando os aspectos qualitativos e quantitativos. Mas a gente tem que prevalecer, né, o aspecto qualitativo dos resultados obtidos pelo estudante ao longo do período letivo. Então, embora a gente verifique a questão dos números, né, dos quantitativos, né, as notas, as faltas, frequência. A gente também não pode esquecer a questão do qualitativo, o tempo que o aluno esteve, né, que ele participou, qual foi o envolvimento dele, como ele se deu em relação à questão do curso. Bom, lembrando que o deliberativo, né, é a instância do qual a gente analisa a questão dos alunos que vão a esse tipo de conselho, né, que não conseguiram atingir aí a frequência mínima de 75% e a nota, né, superior à questão de 6, né? Na verdade, até de acordo com a organização didática, os alunos que não atingem os 75% nem a conselho deve ir, né? Mas é muito interessante, né, essa questão de verificarmos essas possibilidades e enxergarmos essas situações que diferem a questão do conselho deliberativo do pedagógico. Mais uma vez, o pedagógico é alinharmos, verificarmos as necessidades e tentarmos corrigirmos ou ajudarmos na questão do aluno no decorrer de cada um dos bimestres. O deliberativo é o final, é verificar todo o processo de como ocorreu e se o conselho entende que esse aluno pode ser aprovado pelo conselho ou a questão do não. É interessante a gente dizer que nessa questão das pessoas que participam do conselho deliberativo, vocês percebam que o representante de turma e o representante de pais não fazem parte do mesmo. Bom, conselho deliberativo, ele divide-se em 3 partes, né? A primeira, né, a representante do CSP, o setor equivalente, né, ela fará uma análise individual da ficha de avaliação de cada estudante, ou seja, pegará o boletim e verificará a situação de cada um dos boletins do aluno. Na segunda, o conselho elabora um parecer, né? É aquela discussão que nós fechamos e verificamos como um todo se o aluno, de certa forma, está apto ou não, ok?
E na terceira, né, caso a gente não consiga elaborar esse nosso parecer, chegar na questão do consenso, nós fazemos uma lista, né, após a conclusão do conselho, né, a CSP encaminha uma lista contendo a relação nominal dos estudantes submetidos ao conselho, devidamente assinada pelos professores e coordenador de cada curso. Então, é aquela fichinha que nós assinamos ao final, dizendo de quem foi aprovado pelo conselho ou não. Não. Em caso de divergência dos membros do conselho, o que nós fazemos? Sistema de voto. Né? Então, se a gente entende que, de certa forma, o aluno não está apto para tal ou apto para tal, a gente faz a questão da nossa eleição. Né? A gente faz um sistema de voto onde todos os professores que lecionam para essa turma votam a respeito do aluno, né? Se ele vai ser aprovado ou não. E vale destacar que, em caso de empate, o resultado será pela aprovação do nosso estudante. Bom, muito bom a gente entender como que funciona a questão do deliberativo, como que funciona a questão do pedagógico, que agora nós vamos realizar, né, tão breve aí, a questão do nosso terceiro conselho pedagógico, né, dos nossos alunos e o conselho pedagógico também dos integrados e do EJA, né, e é muito importante que desses conselhos pedagógicos nos demandam, né, ou geram algumas demandas específicas para que a gente possa, de certa forma, trabalhar com o nosso aluno, né, para que quando chegue lá, né, chegue lá na questão do conselho deliberativo, situações já estejam resolvidas, né, ou tentadas, feitas ações para tentar resolver a situação do aluno nesse nosso processo de ensino-aprendizagem. Dentre estas, é o registro das ETEPs, né? Então, é aberto a todos os docentes, se encontram lá no SUAP, é muito simples e tranquilo abrir a questão de uma ETEP para a gente fazer uns apontamentos específicos em relação ao aluno. Aqueles professores que se sentem desconfortáveis em fazer situações que envolvam a ETEP, pode procurar a DAI ou a CAI, ou até mesmo o coordenador de curso, que a gente pode fazer abrir essa questão da ETEP de forma conjunta. Bom, a realização da recuperação paralela, né? Existe esse instrumento em relação à recuperação paralela que possibilita, de certa forma, a gente tentar recuperar a questão dos conteúdos, as lacunas dos conteúdos dos alunos em específico, os quais não atingiram o objetivo esperado pela disciplina, né? Manter os nossos diários atualizados. Os diários, pessoal, é importantíssimo a gente manter o registro dos mesmos, pois ele é o instrumento de consulta, o qual a CSP, bem como a direção, utiliza para verificar situações específicas de cada aluno, principalmente quando nós atendemos a questão de pais, né? Então, a gente quer saber como que está a questão da frequência do aluno, das notas do aluno como um todo. Então, o diário é importantíssimo que vocês mantenham para nós sempre atualizado. Bom, fazer os lançamentos, o fechamento das notas conforme o nosso calendário acadêmico. Então, no nosso calendário, existem as datas quais nós necessitamos para que ocorra o lançamento, o fechamento. Lembrando que toda situação que vocês fazem de lançamento, de fechamento em relação ao diário, o nosso diário acadêmico, né? É importante porque encerra-se um ciclo no desenvolvimento do professor e abre outro ciclo em relação à CSP, né? E em relação ao atendimento às necessidades, não só a CRP, a CRA, a CAI, todos os outros setores que necessitam dessas informações que estão atreladas ao diário no qual vocês preenchem. Então, é importantíssimo nós seguirmos as questões de datas, né, e os prazos os quais são estabelecidos em nosso calendário acadêmico, porque uma atividade depende da outra, do fechamento de outra. E, falando da Resolução 85, lembrando que para o ano de 2021, aplica-se ainda a questão da Resolução 85, ok?
E para a resolução 85, compartilho com todos esse documento de perguntas e respostas que foi elaborado pela DAI, né, do nosso campus Capivari, né, hoje DRG, né, a Letícia, né, e eu vou compartilhar novamente com vocês para que a gente tire algumas informações específicas em relação à resolução 85. Todos sabem, né, que a resolução 85, né, ela foi expedida em 15 de dezembro de 2020 e ela delibera no âmbito dos campos do Instituto Federal aos procedimentos a serem adotados para a obtenção dos resultados de aprovação e retenção nos cursos de educação básica, superior de graduação, né, no período em que perdurar o estado de calamidade pública diante a Covid-19. Então, está em vigor ainda, visto que a pandemia não se acabou. Bom, trazendo alguns exemplos específicos, vamos mostrar um fluxograma básico só para a gente entender como que funciona, né? Então, a gente fez os nossos conselhos pedagógicos, nós realizamos esse nosso último conselho deliberativo. O que nós vamos ter que levar com base também nesse nosso conselho deliberativo? A resolução 85. Então, na resolução 85, levando os casos dos alunos dos integrados, né, e do EJA, vamos analisar a situação. Aluno tem a frequência global maior ou igual a 75? Essa é a pergunta que a gente faz. Bom, o aluno tem frequência maior ou global a 75? Sim. Né? Então, ele está aprovado de acordo com o artigo 22. Independente da nota que ele tenha, a média dele, né, a média maior ou igual a 6, está automaticamente aprovado. Se a média dele for menor ou igual a 6, vai aparecer com média maior ou igual a 6, aprovado pelo conselho. Então, vou pegar um exemplo. O aluno ele tem uma média 5, 75% de presença? Sim. Então, ele vai aparecer aprovado pelo conselho, né, com base na resolução 85. Ok? Vamos lá. O aluno ele não tem frequência global maior ou igual a 75. Ah, não tem? Então, vamos lá. A gente vai aplicar a questão do artigo 13, né, onde a gente vai analisar pelo nosso conselho deliberativo. Esse é nosso aluno, né? Há a possibilidade de a gente retificar as faltas dele para que, de certa forma, ele atinja os 75% de presença? Bom, vamos lá. Se sim, beleza. Então, aí a gente cai aqui para baixo, né? Não tem como a gente retificar faltas, né? Então, ele vai ser retido. Ok? Bom, situações dos alunos que foram aprovados pelo artigo 22. O que a gente tem que fazer? Né? A gente vai fazer a realização dos estudos da recuperação excepcional. Então, na resolução 85, ele trata lá do anexo 1 e anexo 2, que a gente verifica e a gente trata a questão da recuperação excepcional. Bom, lembrando que essa recuperação excepcional, ela é a oferta obrigatória pelos docentes, né? E ela é facultativa diante a participação de cada discente, ok? Bom, após concluir a questão da recuperação excepcional, né, a gente deve entregar o anexo 2 e, após a finalização das atividades, a gente vai solicitar a alteração da nota junto à CRA, né? Então, não só a questão da nota, né, visto que o aluno já está aprovado com nota 6 pelo Conselho com base na resolução 85, mas a gente vai extrair a informação dizendo que o aluno foi aprovado pela resolução 85, ok? Bom, com relação aos docentes, também as atividades de recuperação excepcional, ela deve ser mencionada em nosso PIT, né, informando que nós realizamos atividades de apoio ao ensino, né, não só do ano de 2020, como 2021 também. Os alunos dos cursos técnicos concomitantes, né, no caso do nosso curso técnico em Química nesse momento. Vamos analisar, lembrando que esse curso ele é modular, né? Então, o aluno tem frequência global maior ou igual a 75%? Sim, tem. Bom, se ele tem, então, com média global maior ou igual a 6, está aprovado, tudo certo. Bom, com média menor a 6, fica aprovado pelo Conselho com base na resolução 85.
Bom, vamos lá. O aluno ele não tem frequência global maior ou igual a 75%. Então, a gente vai aplicar o artigo 13, né? Que a gente vai fazer a análise do nosso conselho. Bom, vamos lá. Vamos retificar faltas? Se eu retificar as faltas, ele ficar dentro dos 75%, ele cai nesse sim e ele fica aprovado com o conselho. Bom, não vou retificar as faltas, ou não vamos retificar, fica retido pelo conselho. Ok? Bom, algumas situações que se diferem em relação ao curso integrado, né? Vamos lá. Aluno aprovado pelo conselho com base no artigo 23. A gente tem que propor ao mesmo a recuperação excepcional. Lembrando mais uma vez, oferta obrigatória pelos professores, ok? E optativa, né, ou facultativa ao aluno realizar a mesma. Bom, deve ser realizados, né, depois de realizado, preencher o anexo 2 e enviar o relatório para a CRA para que retire a questão do aprovado com base na resolução 85 e registrar no PIT como atividades de apoio ao ensino. Bom, cursos superiores, ok? Curso superior não existe conselho. No entanto, com base na resolução 85, nós devemos fazer uma reunião de NDE e colegiado, reunindo todos os professores do curso, né? Uma reunião do curso, e analisarmos os casos dos alunos, os quais não conseguiram, de certa forma, a questão de nota e frequência. Então, vamos lá. Aluno que tem frequência com componente curricular, né? Cada um dos componentes, maior do que 75%. Bom, ele tem? Tem. Se ele tem, eu vou verificar a nota. Nota está maior do que 6, aprovado. Normal. Não está aprovado com base na 85. Só um detalhe. Os ensinos superiores, a gente tem a IFA. Então, aonde que a gente vai alterar a questão da nota do aluno? Vai ser na IFA. Então, a gente vai lançar a IFA como a nota 6. Então, ele vai passar a ser aprovado na IFA, né? Aprovado com IFA, com nota 6, e vai mencionar no histórico dele que foi aprovado com base na resolução 85. Bom, o aluno não tem 75% de presença. O que a gente vai fazer na reunião de cursos, né? De curso, a gente vai deliberar sobre a situação desse aluno. A gente vai retificar faltas. Bom, se a gente retificar faltas, né? Então a gente vai verificar a questão da média dele. Se deu maior do que 6, aprovado, né? Se a média menor do que 6, né? Indicar na IFA a 6 e se torna aprovado. Bom, se as faltas não foram retificadas, reprovado, ok? Bom, questão do aluno então, vamos lá. O aluno que foi aprovado pela resolução 85, que foi indicada lá na questão da IFA dele como aprovado, né? Vamos lá. Análise, o que o professor deve fazer? Análise das lacunas formativas do docente, né? Então, a gente vai analisar o que ficou faltando para esse aluno atingir o objetivo. E, diante disso, eu vou realizar a recuperação excepcional, ok? Feito isso, mais uma vez, oferta obrigatória pelo docente e facultativa pelo aluno. Vou registrar, né, essa recuperação em nosso anexo 2, finalizado, encaminhar para a CRA para que retire esse aviso do histórico do aluno. E, por fim, registrar na nossa PIT que a gente realizou essas tarefas. Bom, o vídeo ficou meio longuinho, né? Mas faz parte para nos ajudar a interpretar e enxergar um pouquinho como que funciona a questão dos nossos conselhos pedagógicos e deliberativos e onde entra a questão da resolução 85 ainda nesse nosso ano de 2021. Bom, a DAI se encontra disponível para esclarecimentos, para auxiliar vocês na questão desse processo que envolve a questão dos conselhos, bem como da aplicação da resolução 85. Qualquer situação, basta procurar. Abraços!